de número 9 a seguir. Salmo 51, verso 9. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Não é proibido falar glória a Deus aqui não, viu, irmãos? É para glorificar mesmo, tá? Em nome de Jesus, é para isso que a gente está aqui, tá bom? Está escrito assim na palavra do nosso Deus: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Em nome de Jesus. Fecha seus olhos nesse momento, querido. Você já sabe que nós viemos aqui com um propósito, né? E o propósito nosso é de adorarmos o nosso Deus. Amém? Esse é o único propósito aqui, irmãos, é da gente se entregar para Deus. Se a gente vier num lugar desse e não se entregar para Deus, a gente está perdendo tempo, não é verdade? Então, assim, é importante, querido, que você se entregue mesmo para Deus com todo o seu coração, independente da circunstância, independente de como você esteja nessa noite, tá? Deus não olha para a sua condição, Deus não olha para aquilo que você está passando ou sentindo. Deus olha para o teu coração nessa noite e Ele busca dentro do seu coração um espírito quebrantado. Amém? Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então, quando nós nos entregamos para Deus de todo o nosso coração, podemos ter certeza, o Senhor vem ao nosso encontro. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês nesse texto da palavra de Deus. E quero falar de algo que é muito comum no nosso meio, tá? É comum a gente falar a respeito da presença de Deus. É comum isso, né? É comum a gente falar, eu estou sentindo a presença de Deus. É comum também a gente falar assim, hoje, durante a reunião, eu não consegui sentir a presença de Deus. Enfim, o nosso foco é a presença de Deus, e precisa ser. Amém? Então eu quero falar um pouquinho disso nessa noite, tá? Porque se o nosso foco, irmãos, ele não for a presença de Deus, nós podemos ter conquistas sobre conquistas, nós podemos ser as melhores pessoas do mundo, tá? A nível de conquistar alguma coisa. Se o nosso foco não for a presença de Deus, as nossas conquistas de nada valem. Amém, irmãos? Nós podemos estar com essa igreja lotada de pessoas, se o nosso foco não for a presença de Deus, isso de nada adianta. Amém? Então eu quero falar a esse respeito nessa noite, porque às vezes, né, as pessoas elas têm os seus sonhos a se realizar, elas têm as suas metas, os seus objetivos para se realizar nessa vida, e às vezes elas estão tão focadas em tudo isso, que elas esquecem o principal de tudo, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então é isso que eu quero falar hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos ser edificados pela palavra, eu tenho certeza disso, em nome do Senhor Jesus. O salmista Davi aqui, ele estava num momento de oração diante de Deus. Ele buscava a Deus por causa de uma situação que ele havia enfrentado na vida pessoal dele, né? Essa oração do Salmo 51, Davi está expressando para Deus quando ele estava num momento de pecado diante do Senhor.
quando ele estava em adultério, né? Para ser claro para os irmãos, ele havia adulterado, e nesse momento então, que bateu aquele arrependimento, que ele sentiu falta da presença de Deus na vida dele, então o que ele fez? Ele começou a confessar diante do Senhor, ele começou a pedir perdão para Deus. Se você ler aí desde o versículo de número 1, você vai entender isso melhor, porque no versículo 1 ele faz a sua oração dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Ou seja, Davi, irmãos, ele estava num momento profundo de oração diante de Deus, e ele pedia isso para Deus, para que Deus pudesse apagar os seus pecados, para que Deus pudesse limpar a alma dele de toda transgressão. Então Davi, ele dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas iniquidades conforme a multidão das suas misericórdias. Versículo 2 ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu coração de todo o meu pecado, porque eu não conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, aquilo que ele havia cometido ao longo da vida dele, adulterado e feito coisas terríveis diante de Deus, aquilo vinha à tona na vida dele todos os dias. Então ele num clamor tão profundo diante de Deus, ele começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração, provavelmente sim, todos nós com certeza já fizemos esse tipo de oração diante de Deus, falando: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, não é verdade? Nós já oramos assim com certeza, e quem sabe hoje mesmo você fez esse tipo de oração diante de Deus. E por que nós oramos assim muitas vezes? Porque nós nos sentimos sujos, não é verdade? Nós nos sentimos pessoas pecadoras demais, nós nos sentimos, às vezes, que nós erramos diante do Senhor. Então, para a gente aliviar um pouco a nossa barra, o que a gente faz? A gente chega diante de Deus e a gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os pecados que eu cometi, não é assim? Perdoa as minhas transgressões, usa conforme as multidões das suas misericórdias e me lava, e me purifica, e me sonda, e faz alguma coisa por mim. Não é assim que a gente faz? Pelo menos eu faço isso diante de Deus. Acredito que vocês também fazem da mesma forma. Mas veja bem, queridos, tudo isso é muito importante quando nós voltamos para Deus e nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor e pedimos perdão para Deus. Tudo isso é extremamente importante, tá? Mas às vezes, veja bem, às vezes nós fazemos isso porque nós entendemos que não podemos fazer esse tipo de coisa, cometer esse tipo de erro na nossa vida. Então o nosso coração fica entristecido, a nossa alma fica chateada e a gente fala: Deus, me perdoa. A gente pede perdão para Deus por causa dos pecados que a gente comete. Que erro tem nisso, pastor? Nenhum. Tem que fazer isso? Tem. Todo cristão que serve a Deus de verdade, ele não tem vergonha de confessar os seus pecados cometidos. Todo cristão que serve a Deus, ele chega diante do Senhor e confessa. Amém, irmãos? Beleza, eu acho que essa parte nós já entendemos. Mas veja bem, existe algo que é extremamente importante eu e você aprendemos a confessar diante do Senhor. Às vezes nós estamos acostumados a confessar somente pecado, não é? E a gente sabe que o pecado, ele distancia a pessoa da gente da pessoa de Deus. Nós sabemos disso.
e nós estamos acostumados a confessar somente o pecado. Mas Davi aqui, irmãos, ele ensina para nós, a partir do versículo de número 9, ele ensina para nós que além de confessar os nossos pecados, nós devemos pedir para Deus criar em nós um espírito reto. Amém, irmãos? Pedir para Deus para que Ele crie dentro de nós um espírito reto. Em algumas traduções diz: cria dentro de mim um espírito inabalável. Tem traduções que falam isso, e eu vou usar essa tradução, tá? Que fala: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Irmãos, o que é um espírito inabalável? É um espírito que está pronto para servir o Senhor. Aconteça o que acontecer, faça vento, faça sol, faça chuva, venha tempestade, mas se o espírito é inabalável, ele está disposto a servir o Senhor. Se o espírito é inabalável, ele tem comprometimento com aquilo que é do Senhor. E você já notou o tanto que nós somos comprometidos com aquilo que é nosso, não é verdade? Nós somos extremamente comprometidos com aquilo que é nosso, mas às vezes nós não somos extremamente comprometidos com aquilo que é do Senhor. Lamentavelmente isso é verdade, né? Quisera eu não estar falando isso aqui, irmãos, para a igreja nessa noite, mas nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão voltadas para si, elas estão olhando para suas próprias vidas, elas estão olhando para suas próprias conquistas e estão deixando de olhar para Deus, que é o autor das nossas conquistas. Ele sempre foi e sempre será, irmãos, o autor de toda e qualquer conquista nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso com muita clareza, queridos, nessa noite. É importante que você entenda isso com clareza, porque o dia que a presença de Deus deixar de ser o foco da sua vida, deixar de ser o foco da minha vida, eu posso conquistar o que eu quiser nesse mundo, mas jamais serei uma pessoa realizada. Conquistas nem sempre trazem realizações, mas a presença de Deus, sim. Amém. Nada substitui, queridos, a presença do nosso Deus. E se tem alguma coisa substituindo a presença de Deus na sua vida, eu dou um conselho para você nessa noite. Tanto você que está aqui na igreja, quanto você também que vai assistir essa gravação pela internet depois. Eu te dou um conselho: para pensar, querido, e volta a buscar a presença do Senhor na tua vida. Não tem nada que possa substituir a presença de Deus. Você é um pouquinho mais assim, como que eu posso dizer, eu vou ser um pouquinho mais direto e um pouquinho, apertar um pouquinho mais o cinto aqui para a gente entender a respeito da presença de Deus. Seja sincero com você mesmo, você não precisa falar para ninguém. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus na sua vida? Quanto tempo faz? Para pensar. Eu quero levar essa reflexão com vocês hoje. Não tem novidade nenhuma aqui. Aparentemente parece até que é uma mensagem chata, que você já cansou de escutar, mas eu queria que você meditasse nisso nessa noite. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus na sua vida? Quanto tempo faz? Você não sente aquele arrepio gostoso que invade a sua alma, que te leva ao pranto, ao choro diante do Senhor, né? Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus que fala assim com você: olha, meu filho, minha filha, a presença está tão real em você que você não tem outro prazer a não ser ficar comigo. Quanto tempo faz que você não sente esta presença em você? Seja sincero, querido.
É importante que você seja sincero com você mesmo nessa noite. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que quando nos falta a presença de Deus, é simples de identificar isso. Uma das primeiras coisas que nós perdemos quando nos falta a presença de Deus é o entusiasmo de fazer algo para Deus. Você já parou para pensar nisso? O entusiasmo de fazer algo para o nosso Deus. Vamos ser mais claro e apertar um pouquinho mais também. O entusiasmo de frequentar a casa de Deus. Irmãos, quanto tempo faz que você não tem mais aquele entusiasmo que você tinha há tempos atrás, que o seu coração ficava queimando, dizendo assim: meu Deus, que hora que vai chegar a hora do culto para eu poder ir na igreja, para eu poder louvar o Senhor, para eu poder estar ali aplaudindo o Senhor, glorificando o Senhor? Que hora que vai chegar? Meu Deus, o culto, não chega a hora do culto. Quanto tempo faz que você não sente esse entusiasmo na sua vida? Para pensar, meu irmão. Ah, pastor, faz algum tempo que eu já não sinto mais. Eu estou vindo para a igreja, sinceramente, eu estou vindo arrastado. Amém. Venha, nem que seja arrastado. Mas olha, se está te faltando o entusiasmo para vir na casa de Deus, é um forte sinal que a presença está distante. Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Amém, pessoal? Eu fico um pouco preocupado quando eu estou pregando assim, e os irmãos ficam caladinhos, ninguém dá um glória a Deus, ninguém fala nada, né? Claro, não tem como falar porque vocês estão me ouvindo, mas a gente fica um pouco preocupado, porque os irmãos ficam assim olhando onde que o pastor quer chegar. Onde eu quero chegar, irmãos, é que a presença de Deus precisa voltar para mim, ela precisa voltar para você, ela precisa voltar para a casa de Deus. Você entende isso? Nós precisamos ser desejosos pela presença de Deus. Nós precisamos vir para esse lugar aqui, irmãos, com entusiasmo, dizendo assim: opa, eu estou indo de encontro ao meu Deus. Eu não estou indo por causa de mais um culto, por causa de um amigo que eu sempre encontro lá na igreja. Não, eu estou indo por causa do meu Deus. Eu não vejo a hora de chegar o dia do culto, a hora do culto, para eu poder estar na casa do meu Deus. O mesmo Davi que estava aqui no Salmo 51, confessando para Deus as suas transgressões, foi o mesmo Davi que disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus que habita em nós é a pessoa mais importante das nossas vidas. Amém? Nem eu, nem você é tão importante quanto ao Espírito Santo. E Ele mora em nós. Aí eu pergunto para você, só para você meditar, tá bom? Eu gosto de fazer pergunta para a gente meditar. Qual a importância que você tem dado nessa pessoa tão maravilhosa que habita aí dentro? Qual a importância? Para você pensar, meu irmão. Ah, pastor, eu sou crente de verdade, eu não falo besteira, eu não falo palavrão, eu vigio toda hora, Irmão, você está fazendo a sua parte, glória a Deus por isso. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: qual a importância que você tem dado a essa pessoa que habita aí dentro de você? Ah, pastor, é tudo para mim. O Espírito de Deus é tudo para mim. Pelo menos é o que a nossa boca fala, né, irmãos? Pelo menos é o que a nossa boca fala. Mas olha, teve um certo tempo, na época do profeta Isaías, que Deus estava tão aborrecido com o seu povo, naquela época, que Deus virou para o profeta Isaías e disse assim: Isaías,
eu tenho uma palavra para o meu povo, e a palavra é: esse povo está me honrando com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Foi uma palavra dura ou não foi, irmãos? Quem acha que foi uma palavra dura aí? Deixa eu ver. Fica difícil de você falar por causa da máscara, né? Mas, amém, seu aceno de mão já falou tudo. Então Deus, Ele falou isso, irmãos, naquela época, porque o povo havia perdido a presença do Senhor. Deus estava caminhando para um lado e o povo estava caminhando para outro. Você entende isso, querido? E o que Deus quer de mim e de você é que eu, junto com Ele, a gente venha caminhar na mesma direção. Você entende isso? Aí sim nós podemos dizer: a presença de Deus está em mim, eu estou também na presença de Deus, e nós estamos caminhando na mesma direção. Isso é importante, irmãos, que você entenda isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus é tudo que eu tenho. A presença de Deus precisa ser tudo que você tem. E para isso é importante a gente parar para pensar nessa noite e entender qual o valor que nós temos dado nisso. Sabe, qual a importância que nós temos dado na presença do Senhor. Davi estava tão desesperado aqui no Salmo 51, mas tão desesperado pela presença de Deus, ou por aquilo que ele havia feito, né? Que ele estava vendo que se ele continuasse daquele jeito, ele ia perder a presença de Deus. Então ele falou para Deus assim: olha, Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele falou das coisas mais importantes que existia na vida dele, irmãos. Você está entendendo isso? Davi falou das coisas mais importantes que existia na vida dele. E eu pergunto de novo para você pensar: o que é importante para você? Ah, pastor, é a presença de Deus. Então, mas como nós temos tratado essa presença de Deus? Como? Irmãos, em nome de Jesus, é noite da gente voltar os nossos olhos para Deus, voltar o nosso coração para Deus, e servirmos o nosso Deus com intensidade de espírito. É tempo disso, irmãos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor, ela não pode continuar distante de Deus. Em nome de Jesus, queridos, você já ouviu a gente falar disso aqui inúmeras vezes. A igreja não pode permanecer distante do Senhor. E lamentavelmente, cada dia que passa, a igreja abraça coisas e desiste do Senhor. Passa mais um tempo, a igreja abraça outras coisas e desiste do Senhor. Oh, querido irmão, em nome de Jesus, o meu Deus, Ele não te chamou para você desistir. Você está entendendo isso? O meu Deus chamou você para caminhar junto com Ele, na presença dEle. Aconteça o que acontecer, meu querido, doa o que doer, Deus te chamou para você caminhar na presença dEle. É para isso que o Senhor te chamou. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho a presença de Deus. Então você pode ter hoje. Amém? Mas como que eu vou ter a presença de Deus, pastor? Convidando Ele para entrar dentro da sua vida, para morar em você, para ser tudo em você. Você entende isso? Então é o que nós, irmãos, é o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Nós viemos nos envolver na presença de Deus. E lembre-se de uma coisa: quando a presença de Deus está ativa nas nossas vidas, Ele nos dá direcionamento. Amém? Você não anda, Deus dará para lá, para cá, né? Em busca de coisas para preencher a sua vida, não. Quando a presença de Deus está sobre você, você tem direcionamento.
E qual é o direcionamento que Deus ele traz para a minha vida, pastor? É simples. O Evangelho de João, capítulo de número 3, diz assim que o vento, ele sopra onde quer, amém? Não ouve a sua voz, não ouve, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não é assim que está escrito? Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Eles são levados por Deus. Amém, irmãos? Nós somos levados pelo Senhor. Direcionamento é o que Deus traz para as nossas vidas quando a presença dele está acesa em nós. Direcionamento. Ah, pastor, eu estou meio sem direção, eu não sei o que eu faço. E eu vou te dar um conselho. Está sem direcionamento, não sabe o que faz? Busque a presença de Deus. Deus vai te dar direcionamento, querido. O povo de Israel, nós temos eles aqui, irmãos, como exemplo. Está na Bíblia Sagrada. Esse povo, Deus deixou registrado aqui como exemplo de vida para nós. Toda vez que o povo de Israel distanciava da presença de Deus, eles começavam a sofrer. Toda vez que eles saíam do direcionamento do Senhor, era porque a presença de Deus tinha se distanciado. Então o que eles começavam a fazer? Um monte de coisa errada que desagradava o coração de Deus. Então Deus permitia que viesse praga, Deus permitia com que viesse tumor no corpo deles. Isso tudo está escrito aí no Antigo Testamento. Deus permitia com que eles fossem presos, escravizados, tudo isso acontecia, até que a ficha deles pudesse cair, e eles entendessem que sem a presença de Deus, não dava para caminhar. Então o que eles faziam? Eles voltavam para Deus, eles confessavam seus pecados para Deus, as suas fraquezas, eles confessavam tudo isso diante de Deus. Então Deus voltava para eles e eles começavam a vencer novamente. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? Você quer vencer? Volte-se para Deus. Ah, pastor, mas eu não quero vencer somente uma vez, eu quero vencer constantemente. Então permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Não queira a presença de Deus só para você sentir um arrepio, só para você chorar um pouquinho, ou para você se alegrar ou desabafar um pouco. Não, queira a presença de Deus para morar na tua vida. Em nome de Jesus, irmão. A presença de Deus, ela mora em nós, ela habita em nós, mas às vezes ela precisa ser ativada. Não é assim? Nós ativamos tanta coisa na nossa vida, irmãos, e não ativamos o mais poderoso. É lamentável isso, irmãos, mas é a pura verdade. Não ativamos o mais poderoso, que é o Senhor em nós. Oh, glória! A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor estando em nós, aí há esperança da glória. Aleluia, é isso. O Senhor estando em nós, há esperança da glória. Quantos e quantos começam essa caminhada e desistem no meio do caminho? Quantos e quantos se entregam para Deus, choram diante de Deus? Quantos e quantos confessam diante de Deus as suas fraquezas, mas elas desistem? Quem sabe você desistiu, irmão? Quem sabe você só está aqui dentro da igreja para cumprir o seu protocolo. É dia de culto, então eu vou, mas quem sabe lá dentro de você já desistiu. Você fica dizendo assim: ah, pastor, estou ouvindo essa palavra, mas é apenas mais uma palavra para a minha vida. Não vai fazer sentido nenhum se você hoje não tomar uma posição
Não vai fazer sentido nenhum, querido. Nada nem ninguém vai mudar a sua vida se você não tomar uma posição diante de Deus. O servo do Senhor, o crente, o cristão, irmãos, ele precisa tomar a sua posição diante de Deus todos os dias na vida dele. Às vezes nós falamos assim: ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Irmão, não estou falando de aceitar Jesus, eu estou falando de andar na presença dele. Você está entendendo isso? Andar na presença dele é diferente de aceitá-lo, porque às vezes nós aceitamos ele só quando a coisa aperta. Agora, quando nós andamos na presença dele, esteja apertado ou não, nós estamos na presença dele. Está chovendo ou não está, nós estamos na presença dele. Está recebendo bênção ou está deixando de receber bênção, nós estamos na presença dele. É isso, irmãos, que faz toda a diferença. Agora, o que acontece com algumas pessoas? Quando a coisa aperta, elas aceitam Jesus, para ver se a coisa alivia. Aí aceita Jesus, beleza, né? Passa alguns dias, aquilo que a pessoa queria alcançar, ela já alcançou. Então o que ela faz? Tchau, Jesus, vou continuar minha caminhada sozinho. Sabe o que acontece com a pessoa assim? Ela caminha por algum tempo, mas ela não vai muito longe, porque a gente sabe que sem Jesus, meus irmãos, sem Jesus não dá. Amém? Sem Jesus não vai. Pastor, mas eu tenho Jesus sim. Amém. Glória a Deus porque você tem Jesus. Mas para pensar, o que você está fazendo para ativar esse Jesus na sua vida? Para deixar ele brilhar em você? O que você está fazendo? Vamos ser sinceros, você já falou com Jesus hoje, sem ser agora na hora do culto? Credo, pastor, que mensagem esquisita é essa? É para você pensar, querido. É para você parar para pensar. Sem ser agora no culto, você já falou com Jesus hoje? Você já tirou um tempinho para falar com ele? Você já tirou um tempinho para falar assim: Jesus, fala comigo porque agora é sua vez? Porque às vezes nós só queremos falar, não é? Porque falar desabafa, a gente põe para fora, e a gente joga tudo nas costas de Jesus. Beleza. E Jesus tem uma paciência para escutar a gente, é ou não é verdade? Mas chega a vez dele falar com a gente, nós não queremos ouvir. E quem perde com isso? Nós mesmos. Nós sempre perdemos, meus irmãos, quando nós deixamos de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Preste atenção no que você está fazendo, querido, nesses últimos dias da sua vida. Está vendo esse livro aqui na minha mão? Então, esse livro aqui, existem países, lugares nesse mundo, na nossa terra, que as pessoas, elas dividem uma folha dessa aqui, irmãos, elas pegam uma folha dessa, elas dividem uma folha dessa, para poder ler, para poder estudar, para poder ser orientado pela pessoa de Deus, com uma folha dessa. Sabe por quê? Porque eles não podem ter o livro inteiro. Você entende isso? Existem lugares na terra, irmãos, que esse livro é proibido. Então as pessoas escondem uma folha só, para edificar a sua própria vida. É assim que funciona. Em outros lugares eles rasgam um pedacinho desse livro aqui, um pedacinho da folha, para poder esconder com elas. E sabe o que nós temos? Nós temos esse livro na mão, nós temos esse livro no celular, nós temos esse livro no computador em casa, nós temos esse livro à nossa disposição todo momento da nossa vida.
E será que a gente usufrui? Ah, pastor, mas eu não sei ler. Mas você sabe escutar. Você não sabe escutar? Hoje, irmãos, está tão fácil para nós, está tão fácil, que até a Bíblia falada tem. Você entende isso? Mas existem lugares na nossa terra que as pessoas são proibidas de ter esse livro. São proibidas de ouvir esse livro. Você está entendendo isso? E eu e você, querido, nós temos toda a liberdade de usufruir desse livro, de usufruir da presença de Deus. Nós temos toda a liberdade, irmãos. Nós temos aqui, graças a Deus, nós temos o prédio da nossa igreja, que é nosso, você entende? Não é meu não, é nosso, para a gente usufruir, irmãos, para a gente vir para cá, para a gente se dobrar diante de Deus, para a gente buscar a Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente não valoriza tudo isso. Não valoriza, irmãos. Nós temos a presença de Deus, e fala sério, você valoriza isso? Você valoriza a presença de Deus? Ô irmãos, é noite da gente parar para pensar, queridos. Eu estou falando isso nessa noite porque você sabe que Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja dele. Você sabe disso. E o Senhor Jesus, Ele não vai vir buscar qualquer tipo de gente. Ele vai vir buscar a sua noiva. A palavra já fala tudo, irmãos. É a noiva. A noiva de Cristo. Ela precisa estar preparada. Amém? Você já foi num casamento que foi tudo bagunçado? Se bem que nos tempos de hoje, né, do jeito que está esse mundo, é bem perigoso os casamentos, está tudo bagunçado, né? É capaz da noiva vestido de homem e o homem vestido de noiva. Do jeito que está hoje em dia, é verdade ou não é? Mas a noiva de Cristo não, irmãos. A noiva de Cristo tem que estar pronta. A noiva de Cristo tem que estar preparada. Aí eu pergunto para você, para a gente encerrar essa fala, que já está ficando até maçante do jeito que a gente está falando. Você está preparado? Você está preparado? Pensa, querido. Responde para você mesmo. Era o que Davi estava enfrentando, irmãos. Estava tão forte dentro dele o desespero pela presença de Deus. Estava tão forte esse desespero que ele disse isso para Deus: Senhor, retira de mim qualquer coisa, menos o teu Santo Espírito. Era tudo que ele tinha. Hoje, se bobear, irmãos, se bobear, não estou generalizando não, porque graças a Deus ainda tem homens e mulheres de Deus nessa terra, mas olha, se bobear hoje, a gente fala assim: Senhor, tira de mim o seu Espírito, mas não tira as coisas, porque eu quero as coisas. Eu quero o carro, a casa, eu quero a namorada, eu quero o marido, eu quero a mulher, eu quero tudo. Não tira isso de mim, mas o seu Espírito, o dia que der eu busco a presença dele. Pronto. Né, irmãos? Infelizmente, nós chegamos nessa época. E eu digo para vocês, queridos, é tempo da gente mais do que nunca se preparar para encontrar com o Senhor. Pastor, eu não gosto de ouvir esse tipo de palavra, mas é isso que vai te levar para o céu. Aí você decide, você quer ir para lá ou não? Entende? Eu sei que às vezes é duro o discurso, eu sei que às vezes a gente fica até um pouco aborrecido, né? Porque
Às vezes a gente quer vir na igreja e quer ouvir uma mensagem assim que levanta o astral da gente, que fala assim: ah, pastor, eu queria que o senhor falasse que Deus está me abençoando, que Deus tem uma promessa para mim, que não sei o que. Ele tem, irmão. Deus tem promessa para você, Deus está te abençoando, Deus é fiel na sua vida. Eu tenho certeza que mesmo no meio da pandemia, Deus não tem deixado faltar nada para você. Mas olha, é preciso valorizar a presença do Senhor na nossa vida. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente não valoriza aquilo que é de graça, não é verdade? Você valoriza o que é de graça? O que está fácil para você, você valoriza? Então, é isso. Por isso que muitas vezes nós não valorizamos a presença de Deus, porque está muito fácil, não é? A presença de Deus é de graça, não paga nada, não paga nada a presença de Deus. E às vezes a gente não valoriza por causa disso, porque é de graça. É igual dinheiro de herança, a gente não está nem aí, não é? Gasta de qualquer jeito, ou um dinheiro que é ganho de uma outra forma mais fácil, não é? A gente não valoriza. Assim é a presença de Deus. Mas olha, o valor que você dá na presença de Deus é o que vai fazer os portões celestiais serem abertos para a sua vida. É, querido, isso é sério, viu? Então para pensar, meu irmão. Às vezes você está aí perdendo tempo com tanta coisa nessa vida, né? Tentando construir o seu império. É pecado isso, pastor? Não, não é pecado. Construa seu império, faça acontecer, querido. Lute, batalhe, se esforce, trabalhe, estuda, peleja mesmo, corre atrás. Mas olha, nunca na sua vida se distancie da presença do Senhor, porque ela é tudo que nós temos. Amém? No nome de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar, querido. Eu não vou estender muito mais não, porque já está ficando tarde, né? Mas eu deixo essa meditação para nós, irmãos, nessa noite. Peço que você, em nome de Jesus, se você sente que está distante da presença de Deus, querido, ativa ela de novo na sua vida. Ela está bem aí dentro, ela está aí dentro de você, querido. Pelo amor de Deus, ative essa presença aí dentro de você, em nome de Jesus, querido. Busque o Senhor. Igreja, acorda, é tempo da igreja acordar, irmãos. Jesus está voltando e nós estamos assim, que é isso? Jesus voltando? O que será isso? O que o pastor está falando? Jesus está voltando, irmão, para te levar para o céu. É isso, você entendeu? Ele está voltando para te levar para o céu. Nós não podemos ficar assim, feito bobo, ó. Quando? Que dia? Como é que vai acontecer isso? Eu não quero saber como vai acontecer, eu não quero saber que dia que vai acontecer, eu não quero saber quando que isso vai acontecer, eu só quero saber de estar preparado. É isso que eu preciso, estar preparado para encontrar com o Senhor, meu Deus. É isso, em nome de Jesus. Fecha os olhos, vamos falar com Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, meu Deus, nós queremos estar diante do Senhor com o coração aberto, meu Deus, em nome de Jesus, pois a palavra do Senhor diz, ó Deus, que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória e a majestade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, seja muito bem-vindo nessa casa, pois, ó Deus, as nossas vidas é do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, e queremos viver a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, estar completamente voltados para Ti, para o Teu louvor e glória, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, visita a nossa vida nessa noite, sonda o nosso coração, faz em nós, ó Deus, assim como o Senhor fez no homem chamado Davi. O Senhor visitou o coração dele, o Senhor trouxe perdão, o Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe cura para dentro da alma dele. Ó Deus, e o Senhor atendeu o pedido dele, não tirando dele o espírito, não tirando dele, Pai, a Tua presença. E eu te clamo da mesma forma nessa noite, meu Pai.
Não retires de mim o teu Santo Espírito. Oh, meu Deus, não me lance fora da sua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, ó Pai, porque cremos, Senhor. Aleluia. Ó Deus, faz um rebuliço na nossa vida nessa noite. Ministra mesmo profundamente em nossos corações, pois nós te queremos, meu Pai. Nós te queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo, porque o Senhor pode. Desperta, Senhor, essa pessoa. Desperta, meu Deus, essa pessoa, Pai, no nome de Jesus, desperta. Oh, Espírito Santo de Deus maravilhoso, desperta a sua igreja, Senhor. Abre os olhos do seu povo, Deus, e faz o seu povo entender que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Oh, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, Senhor. Seja exaltado nessa noite, Pai. Seja engrandecido, ó Deus. Ó Deus da minha vida, seja engrandecido nessa noite, Pai. Pois teu é o reino, Senhor. Tua é a bondade. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitir a gente estar aqui na casa do Senhor nessa noite. Obrigado, meu Deus. Eu oro para que o Espírito Santo venha despertar aquelas pessoas, ó Deus, que não estão valorizando isso. Aquelas pessoas, meu Pai, que estão distantes da casa do Senhor, distante da presença do Senhor. Ó Deus, eu sei que dentro de nós existem crenças. Dentro de cada um de nós existem as nossas crenças. Aquilo que nos faz acreditar que nós estamos bem, que está bom do jeito que está. Existem essas crenças dentro de nós. Mas hoje eu oro para que isso seja derrubado. Em nome de Jesus, Deus. Pois crenças que estão dentro de nós, lamentavelmente, meu Deus, estão nos afastando da sua presença. E nós pensamos que está tudo bem, que está tudo ok. Nós achamos que é normal, ó Deus, a gente deixar de vir na casa do Senhor. Nós achamos que isso é tudo normal. Nós achamos que nós estamos bem contigo, meu Pai. Meu Deus, quebra essas crenças hoje, Pai. Destrona esse mal em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo esteja avivando a sua igreja. Aviva o seu povo, Senhor. Aviva a sua obra. Aviva mesmo, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. E glorifica o teu nome sobre as nossas vidas. Eu te peço isso crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.